Ora, temos então um início de semana que, embora tenha sido com pouca volatilidade, acaba por ser um início de semana prometedor. E eu digo isto porquê? Digo isto porque, e aviso-vos desde já, há aqui muitos trades e muitas oportunidades interessantes, isto sempre olhando uma perspectiva de médio e longo prazo. Mas eu vou-vos mostrar aqui bastantes oportunidades e trades em que acredito que no médio e longo prazo possamos estar a formar aqui tendências muito interessantes. Vocês recordam nos últimos seminários, pelo menos aqueles que eu faço, tenho-vos falado sobre a dificuldade em termos tendências a serem formadas, em termos, como eu costumava dizer, historinhas que nos façam criar movimento nos mercados, drivers que nos façam mexer com a volatilidade e com a tendência. Eu creio que finalmente temos aqui algumas oportunidades muito interessantes a serem formadas. E hoje vou-vos falar sobre muitas oportunidades, sobre muitos possíveis trades aqui de médio e longo prazo. Portanto, estejam atentos. E se tiverem também aqui algumas questões, entretanto, para colocar, estejam à vontade para colocar na janela de questões, na janela de comentários. Ora bem, começando então pelo início, começando por olhar para o par mais líquido e mais popular de todos, Euro-USD. Ora, estas últimas semanas têm sido de tremenda valorização para o dólar, como temos vindo constantemente a falar. Portanto, nós já estamos aqui olhando para o gráfico mensal, é um gráfico de muito, muito longo prazo. Esta grande resistência descendente tinha já limitado bastante a evolução do euro-dólar, ou seja, esta subida que o euro teve face ao dólar foi extremamente limitada, mais uma vez, por esta resistência descendente que vocês aqui veem. Tínhamos também este suporte ascendente, que já tinha sido quebrado em baixo em 2015, foi agora retestado. Ou seja, tínhamos aqui o cruzamento, uma confluência entre um suporte ascendente e uma resistência descendente, que foi uma zona muito clara de ser perceptível que estavam aqui colocadas muitas ordens de venda e muito interesse vendedor. Ora, o que nós assistimos então desde aí foi uma queda brutal nestas últimas 2 semanas, aliás, desde há já um mês atrás, desde março que já andamos a falar sobre isto, caímos já desde então 600 pips. Para quem entrou há pouco tempo no mercado, para terem uma noção, se abrirem um lote aqui nos topos e deixassem correr durante este mês, isto significava 6 mil dólares de lucro, ou seja, mais ou menos 5 mil euros. Portanto, só para verem aqui o potencial que havia nesta grande zona de vendas, de colocarmos uma ordem vendedora e deixá-la correr. Portanto, esta é claramente a grande tendência que se está aqui a formar. Eu não sei se, obviamente, ela vai continuar ou não. É difícil nós percebermos isso. Era perceptível que aqui poderia haver um movimento de queda. Eu não sei sequer se este movimento de queda é apenas corretivo aqui desta subida. Como sabem, eu tenho vindo a ser sempre um defensor de uma necessidade de valorização do dólar. Eu acho que o euro há muito tempo já que não justifica os valores a que está, tendo em conta os seus fundamentais. Portanto, não há nada que dê suporte para já um euro forte. Esta subida do euro nem sequer acabou por ser uma subida do euro, foi uma grande desvalorização que o dólar teve após o desenrolar do início das subidas de taxa de juros, ou seja, nós tínhamos vindo a assistir a uma grande valorização do dólar num tipo de dinâmica, que era a dinâmica de redução de taxa de juros, de impressão de moeda, de criação de programas de medidas de estímulo que visavam a criação de moeda para injeção nos mercados financeiros, tanto que nós com isso vimos também uma subida brutal dos índices americanos. Entretanto, acabou essa perspectiva de aumentos de redução de taxa de juros. Pelo contrário, deu-se foi a perspectiva de aumentos de taxa de juros, e assim que tivemos o primeiro aumento de taxa de juros, vimos o dólar outra vez a perder força. Portanto, esta subida foi impulsionada, acima de tudo, por um dólar fraco e pela alteração total daquilo que era a dinâmica do Banco Central, ou seja, aquilo que era a filosofia do Banco Central em relação à política monetária dos Estados Unidos. Ora, acabada então essa
essa correção do dólar, vimos então o dólar novamente a valorizar. E eu acredito que iremos claramente ver aqui uma continuação da tendência de queda do euro-dólar, pelo menos até à zona dos 1,1738. Eu vou continuar, como sempre temos vindo a fazer nos últimos anos, a acompanhar este gráfico mensal, para quem já acompanha há muito tempo este seminário. Eu praticamente não mexo neste seminário, neste gráfico mensal, e é assim que eu quero continuar a observar, portanto, toda a sua estrutura de muito longo prazo. Olhando para o gráfico diário, aliás, para o gráfico semanal, eu queria só alertar-vos para o seguinte. Portanto, aqui no gráfico semanal temos já uma divergência entre estes máximos, ou seja, o preço faz o máximo, mas a força relativa do preço não faz esse máximo, embora não seja uma divergência muito, muito clara. Mostrava que esta subida aqui já estava mais limitada. Nós quebrámos esta grande zona aqui de suporte em que o euro estava a aguentar. Portanto, esta zona aqui era uma zona que mais tarde ou mais cedo via-se precisamente que teria de ser quebrado. O bid que aqui estava colocado teria de alguma vez no futuro ser quebrado em baixo pela fraqueza com que cada vez mais se mostrava. Demos então aqui uma queda do euro-dólar, com a grande valorização que o dólar teve, mas se eu colocar um Fibonacci de toda esta subida, eu vejo que tenho como possíveis targets para já aqui alguns níveis muito importantes. É isto que eu vos queria alertar essencialmente, que é o primeiro nível é o nível dos 38,2% de Fibonacci de toda a sua subida. E o segundo nível, que é o que eu acredito que possa ser testado, é precisamente este nível dos 50% de Fibonacci, mas que também era aqui anteriormente uma grande zona de resistência que se torna agora um suporte. Portanto, eu creio que o euro-dólar irá continuar as suas quedas. Temos como primeiro target a zona dos 1,1712 e depois, aqui eu acredito que possa ser testada, a dos 0,1440 mais ou menos. No entanto, não julguem que isto vai ser um caminho único. Não. Eu acredito que antes disso, antes de termos esses movimentos a serem atingidos, creio que iremos ter aqui uma pequena correção primeiro em alta. Isto porque, reparem que, se eu olhar para o gráfico a 4 horas, eu vejo aqui o seguinte, vejo um grande movimento de queda, mas vejo que este movimento de queda, desde aqui mais ou menos há uma semana atrás, que tem perdido o seu ímpeto, ou seja, não tem movimentos aqui impulsivos como tinha aqui. Portanto, aqui tínhamos um movimento impulsivo, correção, impulsivo, correção, impulsivo, correção, impulsivo, mas desde então acabamos por ter aqui uma queda mais limitada, mais lateralizada. Isto porquê? Isto porque, se eu olhar, reparem estes últimos 3 mínimos que aqui temos. São mínimos menores. São mínimos que a cada mínimo faz um preço mais baixo. No entanto, se eu olhar para aquilo que é a força relativa do preço, eu vejo que esta tem vindo a crescer. Ou seja, o preço não está a perder força suficiente. E, portanto, isto significa que pode dar o caso agora de haver uma pequena correção em alta. Mais uma vez, colocamos a retração de Fibonacci para ver possíveis níveis e temos então como primeiro nível esta zona, portanto, a zona dos 1,20 e depois temos a zona dos 1,2080. Que esta zona dos 1,2080 coincide exatamente com também esta zona de resistência que se pode estar a tornar outra vez aqui a resistência. Portanto, o que é que eu creio que possa aqui acontecer em termos de euro-dólar e olhando para o gráfico diário? Basicamente é o seguinte. Eu acredito que o que possa acontecer é o seguinte. É isto. É que possamos ter, portanto, uma continuação aqui desta consolidação, uma correção em alta e depois uma continuação das quedas para virmos eventualmente então aqui à zona dos 1,1440. Portanto, isto é aquilo que eu creio que possa vir a acontecer no euro-dólar, como é óbvio, e avisos desde já, não sou adivinho, não tenho nenhuma bola de cristal para adivinhar o futuro, mas aquilo que é a estrutura técnica e aquilo que são os movimentos normais dos ciclos de mercado levam-me a crer que esta é uma possível estrutura que possamos vir a ter no euro-dólar. E, portanto, é aqui que eu vos falo, então, da primeira oportunidade, que é o short no euro-dólar. Ou seja, esperarem aqui por uma correção
para shortarem aqui perto da zona entre os 20,80 e os 1,2040. Portanto, esta zona aqui de 40 pips de diferença é uma zona propícia para o início de posições vendedoras. Reparem também que ainda no gráfico diário não fizemos a tal divergência, estamos quase, ou seja, eu acredito que aqui ainda vamos fazer se calhar aqui um pequeno mínimo para criar divergência e só depois é que temos então esta correção e é aqui que vamos procurar entrar novamente naquilo que pode ser o início de uma tendência descendente para o euro-dólar, ou seja, uma tendência ascendente do dólar americano. Portanto, isto é o que eu creio que irá acontecer em relação a euro-dólar. Não sei se algum de vocês tem aqui uma opinião contrária, se eventualmente estão com outra perspectiva em relação ao euro-dólar. Se tiverem, estejam à vontade para partilhar na janela de comentários, na janela de questões. Mas, portanto, isto em relação ao euro-dólar, espero ter-vos então esclarecido em relação a isto. Outro ativo que eu vos queria também falar, portanto, já agora só para resumir aqui em relação às valorizações com que o dólar está, portanto, euro-dólar para baixo, reparem, dólar-iene aqui difícil de perceber a nível técnico este ativo, portanto, é um ativo que eu prefiro deixar-vos de lado, tal como o euro-iene, os ienes estão muito imprevisíveis para já. Libra-dólar, reparem, com o dólar a valorizar, quebramos esta grande resistência descendente. Estamos agora também com a possibilidade de uma ligeira correção, tal como eu vos dizia no euro-dólar, para depois voltarmos então aqui a cair novamente. Dólar franco a disparar, reparem a força com que o dólar está. Reparem aqui também que temos um pequeno duplo topo a ser formado. Portanto, é normal que depois deste movimento de subida agressivo haja lugar a uma pequena correção, mas para o dólar voltar a valorizar. E reparem até onde é que ele pode ir. Neste caso temos dólar franco ainda com a possibilidade de subir dos atuais, mais ou menos aqui, zona... Ora, dos... estamos na paridade, exatamente. E, portanto, com uma possível subida até à zona dos 1,03, mais ou menos. Ou seja, 3 figuras que ainda poderíamos subir aqui no dólar franco até esta sua grande zona de resistência. Euro-GBP muito difícil este ativo, estejam parados, embora eu acredito que o euro vai perder mais força do que a Libra. Libra-Iene, num grande ponto para eventual compra neste valor. Reparem que o gráfico semanal é o quarto ponto neste suporte ascendente onde estamos nesta altura. Portanto, muita atenção. Esta é mais uma das oportunidades que eu vos queria falar de médio e longo prazo. Reparem que temos aqui esta zona de resistência que se torna agora suporte. É também este suporte ascendente e, portanto, grande ponto de confluência, onde não quer dizer que vamos outra vez para novos máximos, mas onde poderemos ter, então, o início de uma tendência ascendente aqui, novamente, a ser formada. Outro ativo que eu também vos queria falar aqui em termos de tendências de médio e longo prazo é o euro contra o AUD. Ora, o AUD tem perdido bastante força frente a muitas moedas, mas principalmente frente ao dólar. Ainda assim, eu acredito que o euro-dólar tenha mais espaço para cair de uma velocidade maior do que propriamente o AUD contra o dólar. Ora, isso significa que o euro estaria mais fraco em relação ao AUD. Reparem onde é que o euro contra o AUD está. Está precisamente aqui abaixo da zona de 50% de Fibonacci, de toda a sua queda que teve entre 2007 e 2011. Portanto, ele, entretanto, corrigiu em alta. Já veio uma vez aqui aos 50% de Fibonacci. Já esteve aqui nos 23,6%, voltou aos 50%, veio aos 23,6%, voltou aos 50%. Portanto, eu acredito que haja espaço para uma eventual correção novamente. Não quer dizer, lá está, que ele volta outra vez a cair até estes valores, mas pelo menos uma correção de maior grau possa vir a ser formada e, portanto, cair pelo menos aí umas 3, 4 figuras, portanto, 400 pips, mais ou menos que ele poderia cair. Portanto, trade de médio e longo prazo também, euro-AUD, estamos obviamente a olhar para o gráfico mensal e, portanto, é um trade para deixar correr, perceber que o stop loss tem de ser alargado e, com isso, também a perda é alargada, mas se reduzirem a alavancagem e abrirem uma posição mais pequena, conseguem suportar aqui um stop loss mais alargado. Outra tendência também muito interessante que se tem vindo a ser formada com a valorização do dólar é o dólar contra a lira turca. A lira turca é provavelmente das moedas nesta altura mais fracas do planeta, ou pelo menos do planeta daquelas que nós temos disponíveis para negociar.
E reparem que constantemente estamos a bater novos máximos. É verdade que, gráfico mensal, estamos com muitas divergências aqui a serem formadas. Curiosamente, entre este último topo do RSI e o atual, não há divergência. Isso significa que, entretanto, estamos a ganhar ainda mais força ascendente. Mas é notável como é claramente aqui um movimento muito, muito agressivo. Há que ter cuidado. Eu com isto não vos quero dizer que o dólar-lira vai subir muito mais do que isto, porque estamos realmente a mostrar muita divergência. É um ponto onde quem já esteja comprador, se calhar está na altura de largar as posições. Mas apenas para vos alertar que, caso exista uma eventual correção do Euro-USD, podemos eventualmente ver aqui, desculpem, uma correção do dólar-lira, podemos eventualmente ver aqui um excelente ponto para voltarmos a entrar compradores em dólar-lira. Mais uma oportunidade, NZD-USD. Aliás, esta já não é uma oportunidade, é mais uma confirmação. Portanto, vimos então aqui o breakout desta zona de resistência, tal como o euro-dólar. Caída brutal então do NZD nestas últimas 3 semanas. AUD, reparem, também a fazer o mesmo. Nós já tínhamos alertado também para o breakout em baixa deste suporte ascendente. Portanto, como podem ver, grandes movimentos aqui a poderem ser formados em termos de médio e longo prazo nos mercados cambiais. Há também aqui mais oportunidades ao nível dos índices e das matérias-primas que eu já vos vou mostrar de seguida, mas para resumir aqui em termos de Forex, portanto, euro-dólar potencial então para uma correção em alta, para voltarmos a shortar ali na zona dos 1,2050, 1,2080. Libra-dólar potencial também para correção, mas para iniciar então um movimento de queda mais agressivo. Dólar-franco para poder subir da paridade para os 1,03. Libra-Yen para compras nesta confluência de preços entre o suporte horizontal e o suporte ascendente. Euro-AUD para shorts nesta grande zona de resistência e de término da consolidação. Dólar-lira numa possível correção para compras. NZD e AUD para continuação do processo de queda destes ativos com respectiva valorização do dólar americano. Ora bem, olhando para índices, há muito que dizer aqui em relação aos índices. Como sempre, e como sabem, a minha opinião é de que os índices vão ter aqui uma correção mais agressiva. Já o tenho falado ao nível do SP500. Aliás, desde a última vez que fizemos este seminário, este vídeo do Market Wrap-Up, o SP500 estava a evoluir aqui acima da média móvel de 50. Ele voltou outra vez a vir aqui. Reparem, eu vou colocar aqui mais um ponto. E reparem como é sempre constantemente rejeitada esta zona. É impressionante. Portanto, já foi rejeitada aqui 2 vezes. Foi rejeitada aqui outra. Aqui foi uma série de dias, quase 2 semanas inteiras a rejeitar a quebra em baixa da média móvel 200. Mais uma vez aqui rejeitada a média móvel 200 a semana passada. Aliás, há umas semanas atrás. No final da semana passada, ou meados da semana passada, mais uma vez também aqui a ser rejeitado. Reparem, com uma vela aqui a mostrar um grande potencial de breakout então da média móvel 200, a voltar tudo para cima, inclusivamente nesse dia, no dia 3 de maio, vimos inclusivamente a média móvel a fechar acima, desculpem, a vela diária a fechar acima da média móvel de 200. Sexta-feira é dia de grandes subidas e hoje continuação então dessas subidas, embora um dia com muito menos volatilidade, tanto que o tamanho da vela é muito mais limitado. Ora, eu acredito com isto que cada vez mais estamos a ameaçar que esta média móvel 200 vá ser quebrada. E eu confesso que acredito bastante nisso. Já vos tenho vindo a referir isso por inúmeras vezes. Creio que é tudo uma questão de tempo. E assim que tivermos esse breakout da média móvel 200, eu acredito que um próximo ponto de correção seja aqui a zona entre os 2.450 e os 2.500 pontos. Portanto, mais ou menos aqui esta zona azul. Nós vamos continuar a monitorizar aqui o SP500, porque obviamente é o maior índice do mundo e o mais negociado, e portanto acaba por ser o benchmark para todos os índices, mas quebrando este SP500 em baixa, temos tudo então para ver todos os índices mundiais a cair, pelo menos a iniciarem correções um bocadinho mais fortes. E eu vou-vos mostrar também porquê. Porque não é só, tecnicamente, o SP500 que mostra potencial para estas correções mais agressivas a surgirem. Não é única e exclusivamente o SP500. É praticamente
todos os índices mundiais. Eu vou-vos mostrá-los todos de seguida e vocês vão ver como é curioso perceber como praticamente todos têm uma correlação muito semelhante ao nível da exaustão com que esta subida atual está. E, portanto, nos mostra, obviamente, potencial para uma correção. Portanto, o primeiro que eu vos mostro é o DAX. DAX tem vindo a subir muito, mesmo muito aqui nestas últimas semanas, estes últimos 2 meses. Neste momento está a formar uma espécie de um heads and shoulders, ou seja, um ombro, cabeça, ombro, um padrão de inversão. Ele está precisamente aqui a negociar muito próximo da sua zona de resistência. Ele já ameaçou aqui a quebra em alta esta segunda-feira, portanto, no dia de hoje. Vamos ver como é que evolui esta vela semanal. Mas se esta vela semanal fecha abaixo desta zona aqui azul, eu creio que a próxima semana seja claramente aqui de uma correção mais agressiva. Recordo-vos também que esta zona aqui azul, a zona da neckline, é uma zona que também equivale aos 61,8% da correção de toda esta queda. Portanto, é um ponto de grande confluência, é um ponto onde eu acredito que, se por acaso esta semana fechar negativa, esperem aqui uma continuação das quedas e eu aí acredito que podemos voltar outra vez até à zona dos 11.847. FRA 40, topos, praticamente em máximos históricos outra vez. Portanto, mais uma vez aqui com muita divergência das subidas. E, portanto, também muito próximo de uma correção aqui a iniciar-se novamente. Não quer dizer que ele volte até aos 5.000 pontos, mas pelo menos esta correção pode nos levar até aos 5.114. Portanto, também completamente cansada esta subida. Eurostoxx, por acaso, é o único que aqui acaba por não mostrar grande exaustão na subida, pelo menos a nível técnico. De qualquer forma, é um índice que eu não gosto muito de observá-lo. Não é um índice muito é um índice pouco homogéneo, aliás, em relação àquilo que é a economia europeia. Portanto, também é um índice que acaba por não ser tão negociado devido precisamente a isso. IBEX, a mostrar constantemente também máximos menores, também a mostrar limitação naquilo que são as suas subidas. Índice italiano, máximos históricos, aliás, não são históricos, eu creio que não sejam históricos. Não são históricos, mas reparem onde é que ele está no gráfico mensal. Está numa grande zona de resistência. Nós, em 2008, já tínhamos visto aqui uma queda agressiva, que foi a queda normal depois do subprime. Entretanto, fizemos aqui um máximo em 2010, caímos bastante em 2012, voltámos outra vez a subir em 2015, caímos bastante e estamos outra vez aqui na sua grande zona de resistência. Portanto, mais um índice que mostra uma grande limitação ao nível das potenciais subidas. Portanto, pelo contrário, acaba por nos mostrar grande potencial aqui de uma correção novamente a ser formada. Índice suíço, também aqui próximo desta zona de resistência, onde eventualmente pode mostrar alguma limitação das suas subidas. FTSE, subida mega impulsiva, também muito próximo do seu máximo histórico, onde irá mostrar aqui divergência mais uma vez e pode iniciar correção. Índice russo é um índice que nós também temos estado aqui a observar as quedas e, aliás, é um excelente índice para também estarmos a shortar, portanto, conforme temos vindo a dizer nas análises diárias. Portanto, mais uma vez, volto a reiterar aqui o potencial para entradas curtas a favor das quedas do índice russo. SP500 está falado. Nasdaq, outra vez aqui nos seus 61,8, nesta zona azul, onde mais uma vez mostra limitação de subida. Dow Jones a não conseguir, aqui tecnicamente a não mostrar grande coisa, mas constantemente aqui com estes máximos menores. Como podem ver, aqui a triangular com máximos menores. Russell 2000 também muito próximo aqui deste seu triplo topo, também muito limitado nas suas subidas. Reparem a força relativa do preço, o RSI, cada vez a subir menos, portanto, a mostrar realmente a força relativa do ativo está muito limitada. Índice mexicano a cair, não que importe. Atenção também aqui a este. Índice chinês, reparem onde é que está, no suporte ascendente. Vamos ver se ele quebra ou não este suporte ascendente. Índice de Hong Kong também a corrigir bastante. Nikkei, aqui tecnicamente a não mostrar nada. Aliás, se calhar a mostrar, se eu colocar um Fibonacci aqui desta queda, está exatamente aqui nos 61,8 de toda esta queda, portanto limitado neste ponto. KOSP, o índice sul-coreano, um índice que eu também já vos tenho vindo aqui a sugerir as entradas curtas, com este Head and Shoulders aqui a ser formado. Portanto, como podem ver, é uma série de coincidências ao nível dos índices que poderiam culminar, e caso o SP500 realmente dê aqui
o passo de cair com mais agressividade pode culminar então numa queda generalizada de todos os índices, que não é uma coisa negativa. Volto a referir, eu tenho referido exatamente a mesma coisa em todos os seminários, inclusivamente também nos seminários das ações, que esta queda é uma queda saudável. É uma correção muito, muito necessária para aquilo que pode ser o futuro da evolução do SP500. É uma queda onde nós vamos ver empresas de qualidade a ficarem em valores mais realistas, onde vamos ver um fluxo de capital outra vez a entrar nos mercados e, portanto, subidas mais consistentes a poderem ser formadas no futuro. Portanto, não é uma coisa negativa, não pensem que vem para aí uma outra crise, nada disso. É uma queda que eu, sinceramente, estou muito entusiasmado para que ela surja. Vai ser uma oportunidade brutal para conseguirmos não só entrar novamente compradores em SP500 para uma posição de mais longo prazo, mas vamos ver muitas empresas americanas, e como sabem eu só olho para empresas americanas, mas vai ser uma oportunidade onde empresas americanas de grande qualidade vão estar a preços mais apetecíveis, mais realistas e mais interessantes para podermos investir nelas, e portanto não só nós, mas todo o mundo praticamente, e portanto o fluxo de entrada de capital outra vez no mercado vai ser muito, muito grande. Portanto, esperem que esta correção surja. Eu acredito que ela vai surgir. Quando ela surgir, eu creio que ela vai, por algum tempo, ser impulsiva. Portanto, aproveitem para conseguir entrar em movimentos mais impulsivos, mais rápidos. Tenho a certeza que, entretanto, na queda vai surgir essa oportunidade. Ora bem, olhando para matérias-primas, e porque aqui também há muitas oportunidades, começo por vos falar do ouro. Portanto, ouro, que como podem ver aqui no gráfico semanal, estamos numa grande zona de suporte. Portanto, ele tem estado a triangular constantemente aqui entre a zona dos 1360 e a zona dos 1308, aqui num range mais ou menos de 50 dólares. Reparem aqui no gráfico diário, estamos num ponto onde eu não vos vou sugerir as entradas longas. Faria sentido. Portanto, comprar no suporte, vender na resistência, comprar no suporte, vender na resistência e por aí fora. Eu aqui acredito que com a valorização que o dólar pode ter, o ouro tem algum espaço a cair. No entanto, se os índices caírem, o ouro como ativo de refúgio pode subir. Ou seja, acabamos por estar aqui presos por uma situação e preços por outra. Portanto, isto é uma situação que não nos leva para já a poder entrar neste ativo, a não ser que estas duas condições ao mesmo tempo se cumpram, a continuação da valorização do dólar e a correção em baixa dos índices. Portanto, só se isto acontecer é que eu acredito que o ouro poderá outra vez voltar a ter cá acima. Caso contrário, para já não entra. Portanto, é uma questão de aguardar mais, provavelmente, uma semana para aí sim podermos entrar. Portanto, isto significaria que, caso estas duas condições viessem a acontecer, veríamos não só o ouro a subir, mas todos os metais preciosos, porque estes são ativos de refúgio. Portanto, teríamos o ouro a subir. Teríamos também aqui a prata, embora esteja difícil de negociar. E também, muita atenção agora, e também à platina. Reparem onde é que está a platina. Mais uma vez a tocar no seu suporte. Eu vou só aqui apagar isto para ficar um gráfico mais bonito, mas como podem ver, sempre a negociar nestes mesmos ranges, sempre a negociar entre suporte e resistência. Ora vamos acima, ora vamos abaixo, mas estamos constantemente a negociar nestes ranges. E reparem onde é que ele está novamente. Num excelente ponto para, caso lá está estas duas condicionantes se conjuguem e termos então um ambiente de maior aversão pelo risco, vermos estes ativos de refúgio a subirem e, portanto, a platina seria uma excelente oportunidade. Se quiserem começar a antecipar essa possível situação, podem começar já a fazê-lo, iniciando aqui posições compradoras mais pequenas em platina, mas irem acumulando essas posições compradoras. Porque é realmente aqui, caso isso venha a acontecer, essas duas condições, portanto, a do dólar a valorizar e a dos índices a caírem, é claramente aqui um momento muito, muito interessante para uma possível entrada compradora em platina. Outro ativo aqui também interessante é o alumínio. O alumínio, como vocês viram e como nós temos vindo também aqui a falar na análise diária, subiu bastante com as sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia. Com isso acabámos por ver aqui uma maior correção a ser formada.
portanto aqui o movimento impulsivo, correção, e nos 61.8, portanto aqui nesta grande zona de anterior resistência que agora se tornava suporte, vimos então uma subida a acontecer nestes valores. Eu creio que iremos continuar a ver aqui uma subida mais sustentada. Não entraria agora, sinceramente, não entraria agora no alumínio. Esperaria, por exemplo, por uma ligeira queda outra vez aqui a surgir, e por isso é que eu gosto muito de usar o RSI sobre as bandas de Bollinger para perceber se a força relativa está sobrecomprada ou sobrevendida face àquilo que é as bandas de Bollinger, ou seja, aquilo que é a volatilidade do ativo dentro de um certo desvio padrão. E, portanto, assim que o RSI viesse aqui para valores próximos da banda inferior de Bollinger, eu acredito que seria um excelente ponto para uma entrada compradora em alumínio. Ora, outro ativo aqui muito interessante. Antes de mais, só falar aqui do cobre, que está aqui numa lateralização. Zinco, que não está para já interessante em termos de estrutura. Ele teve aqui uma subida muito agressiva, corrigiu, portanto não está aqui num ponto interessante para entrarmos. Níquel também não. Portanto, só passar à frente aqui estes ativos. Gás natural também não está interessante, na minha opinião, em termos técnicos. Crude também não está pela subida agressiva que neste momento está a mostrar, embora esteja cada vez mais próximo dos 50% de Fibonacci de toda esta queda no gráfico semanal. Mas são ativos que eu sinceramente não entraria neles nesta fase. Acho que estão em pontos aqui mais difíceis de os conseguirmos perceber. Entraria sim no café. Este é outro ativo que eu acredito que seja uma oportunidade muito interessante para os próximos dias e para as próximas semanas. Portanto, o café, como tem vindo a assistir, tem vindo a negociar constantemente abaixo desta resistência descendente, a limitar imenso o preço. Aliás, a volatilidade neste ativo tem caído bastante desde então. Tanto que vocês veem que estas velas diárias são cada vez mais pequenas, portanto mais curtas, ou seja, a volatilidade do ativo é cada vez menor, cada vez mais indeciso o sentido que o ativo iria tomar, até que a semana passada vimos um breakout em alta desta resistência. Portanto, breakout em alta, uma subida aqui bastante agressiva face àquilo que estava a acontecer no café. Semana passada a fechar aqui com esta vela em que estava-se a dar uma grande subida, mas ela acaba por anular parte dessa subida e inicia então uma correção hoje. Ora, esta correção está basicamente a ser, eu vou só aqui apagar isto, só para não fazer confusão, está praticamente a vir até à zona dos 61.8% de Fibonacci. Reparem como ela hoje fecha acima dos 50%. Então, nós temos aqui uma zona de resistência a ser formada, então, como podem ver, estes topos, são 4 topos que aqui são formados. Entretanto, ele é quebrado em alta, volta a corrigir nestes valores, onde eu acredito que é um excelente ponto. Eu já vos tinha falado na análise diária de entradas compradoras no café. Eu acreditava que ele pudesse vir até ao 38.2, tanto que o stop loss estava abaixo disso. Corrigiu mais do que eu estava à espera, mas o que é excelente, o que nos mostra que há potencial para entrar aqui num valor melhor, num valor mais interessante, portanto mais abaixo, que nos pode obviamente dar aqui um múltiplo de ganho bastante maior. E, portanto, claramente aqui entradas longas a favor do café. Eu acredito que amanhã, se for um dia de vela verde, um dia positivo, vamos ver o café a poder, com grande probabilidade, vir fazer um novo máximo relativo, ou seja, vir aqui quebrar em alta a zona dos $124. Portanto, muita atenção também a este ativo para esta semana e principalmente para amanhã, caso consigamos ter aqui uma abertura clara acima destes 50% de Fibonacci. Cacau aqui a subir bastante, cada vez mais limitado, difícil o cacau para já, portanto ele já quebrou todos os níveis de resistência. É um ativo que eu não me atreveria a tocar. Trigo, milho e soja em grandes zonas de resistência. Reparem aqui o gráfico semanal do trigo. Portanto, a vir até esta grande zona de resistência. Já a mostrar aqui uma vela negativa esta semana. Portanto, aqui também o corn, também a soja. Todas elas aqui a mostrarem alguma limitação das subidas e por isso a caírem. Não quer dizer que tenham de entrar. Ou seja, não estou a dizer para entrarem aqui vendedores, porque não há ainda aqui um sinal claro de que uma correção mais agressiva vai surgir. Não é apenas um movimento corretivo daquilo que foram as últimas subidas. Outro ativo também muito interessante é o açúcar.
Volto a bater constantemente na mesma tecla do açúcar e nós já ando a acompanhar este ativo há anos, aliás, desde 2016, desde meados de 2016 que andamos aqui a sugerir as entradas curtas. Todos estes pontos são sugestões na altura dos seminários. Volto a repetir, acredito que este ativo irá estar a prazo, em muito pouco tempo, aqui novamente nos $10. Já não tarda, já estamos aqui nos 11,35, portanto cada vez estamos mais próximos desse valor. Portanto, continuem a shortar, continuem aqui a fazer pequenas operações no açúcar, deixem também correr algumas de médio e longo prazo, porque os $10 estão cada vez mais próximos de ser atingidos. Vol X. Muita atenção também aqui ao Vol X. Eu, como vos disse há pouco, se os índices realmente mostrarem uma perspectiva de correção mais agressiva, muito provavelmente vamos ver o Vol X a disparar. Ou seja, se virmos a queda dos índices a surgir, como há pouco vos referi, vos mostrei que é consensual e plural a praticamente todos os índices, essa potencial correção, essa potencial queda, veríamos movimentos mais impulsivos a surgir, ou seja, mais volatilidade a surgir nos mercados, principalmente no mercado de renda variável, neste caso nos índices. Com isso, iríamos ver o índice que mede a volatilidade a subir. Portanto, se a volatilidade aumenta, o Vol X iria aumentar. E o Vol X tem estado aqui a negociar nesta zona de suporte. Não é os 61.8, os 61.8 é esta zona, mas tem estado a bater constantemente nesta zona aqui de suporte. O que significa que há potencial para, caso esta volatilidade aumente, a primeira coisa que fazemos, e se quiserem ser realmente mais, aumentar o vosso nível de risco, antes de shortarem os índices, seria comprar Vol X. O Vol X poderia ter aqui mais um spike como teve aqui. Portanto, este spike foi quando tivemos a correção forte dos índices há cerca de 2 meses atrás, no final de janeiro, em que o SP500 caiu bastante, teve a maior correção dos últimos não sei quantos anos. Tivemos este spike e, portanto, é o mesmo movimento que poderemos vir a ter assim que a média móvel 200 seja quebrada. Portanto, muita atenção à média móvel 200 do SP500. Caso seja quebrada em baixa, vamos ter certamente um spike destes no Vol X. Portanto, muita atenção também ao Vol X. Ora, e com isto estou então por terminado o seminário. Espero que vos tenha esclarecido aqui em relação às oportunidades para esta semana. Não se esqueçam dos ativos que eu aqui vos falei. Nós para a semana vamos outra vez acompanhá-los para ver como é que eles estão a evoluir. Eu vou deixar aqui estes gráficos como eles estão para conseguirmos acompanhar na próxima semana e vermos realmente aqui a evolução dos ativos. Mas já sabem, se tiverem aqui alguma questão, estejam à vontade para enviar um e-mail para tiago.cardoso@xtb.pt. Podem também deixar comentários a este vídeo, caso tenham aqui algumas dúvidas. Nós por hoje ficamos então por aqui. Eu volto amanhã às 8 da manhã para mais um Morning Scalping Session. Portanto, estejam também então amanhã online no seminário da manhã, das 8 da manhã, para acompanharmos a abertura do DAX, para acompanhar a abertura dos mercados europeus. Da minha parte é então tudo. Muito obrigado a todos. Continuação de uma ótima noite. Bons negócios e até amanhã.